Graças a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21. Esse é o versículo número 28. A palavra de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Depois nós vamos ler 2 Samuel capítulo 9, versículo 17. Se não me engano, 17. É 13, sempre me confundo. 17. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura aqui. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Os irmãos não precisam procurar, mas 2 Samuel 9, e versículo 13 diz assim: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. E partindo Jesus dali, Jesus partiu da região da Galileia pelo fato de estar passando, meus irmãos, por um período de grande contradição e perseguição. Foi um dos momentos que Jesus mais fora perseguido. E essa perseguição não terminou. Logo depois desse episódio, a Bíblia diz que Jesus ele volta para perto do mar da Galileia e ali multiplica os pães e os peixes. E quando adentra o capítulo 16, a Bíblia Sagrada mostra, meus irmãos, a perseguição ferrenha dos fariseus, perseguindo não somente a Cristo, mas aos seus discípulos. A palavra de Deus vai nos mostrar que o coração dos discípulos, por mais que andassem com Jesus e vissem tudo quanto Jesus fazia, estava endurecido, porque a Bíblia diz que Jesus multiplica os pães e os peixes diante deles, e eles repartem. E a palavra do Senhor vai nos falar, Jesus vai dizer para eles: cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes dá de se traduzir: Herodes era um político da época. Cuidado com o fermento da politicagem. E cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento da religiosidade extremada. Porque eles mesmos foram pegos e alguns atos que fizeram, por exemplo, pegando as espigas de milho e comendo no meio da seara, eles foram confrontados pela religiosidade por não lavarem as mãos ao comerem. E Jesus, sendo perseguido pela religiosidade extremada, que estava instalada no meio e no contexto do povo israelita daquela época, que era comandado e era regido
pelo poder do Império Romano. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus entra nesse contexto, mas Jesus, ele não era ligado nem apegado às tradições humanas, pois o próprio Cristo diz, meus irmãos, que eles invalidavam um mandamento de Deus para cumprir uma tradição, ou seja, desfazendo e descumprindo o mandamento e apegando-se a uma tradição, era mais fácil e era, meus irmãos queridos, mais confortável para aqueles homens apegados à religiosidade de cumprir uma tradição do que cumprir um mandamento. E isso é a religiosidade. A religiosidade faz as pessoas se apegarem àquilo que se torna, meus irmãos, um costume de se fazer. Por isso que Paulo diz que nós não vivemos na velhice da letra, mas na novidade do Espírito. Nós não vivemos mais subjugados à força da carne. Paulo diz, se viverdes na carne, certamente morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque a lei do Espírito de vida nos conduz à paz e a uma comunhão com Deus. Mas a lei do pecado e da morte nos conduz a uma morte, a uma ausência da presença de Deus. Então Jesus, ele convivia no meio desses homens, e quando a palavra de Deus vai nos dizer, e partindo Jesus dali, Jesus estava dando um tempo, se afastando desse contexto que estava sufocando ele, e a palavra de Deus vai nos dizer, no meio do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 24, que Jesus, ele vai para estas partes de Tiro e de Sidom. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele entra dentro de uma casa e não queria que ninguém o soubesse que ele estava ali. Ou seja, Jesus queria se ocultar, cumprindo uma profecia bíblica que está escrita em Isaías 42, que diz: eis aí o meu servo, a quem sustenho, e eu pus o meu espírito sobre ele. Ele não clamará, ele não gritará, ele não fará ouvir a sua voz nas praças. Ou seja, Jesus era muito simples. Jesus não se apegava em estar nas grandes sinagogas. Jesus não se apegava em estar nos grandes templos. Jesus não se apegava, meus irmãos queridos, a estar no ápice da ascensão e aparecendo-se para os homens, porque a glória dos homens é corruptível e quando nós não atingimos o agrado do homem, nós somos lançados fora. Mas quem procura agradar a Deus e buscar a glória de Deus, por Ele mesmo é exaltado. Mesmo que humilhado pelos homens, somos exaltados pelo poder da graça do nosso Deus. O Senhor Deus é bom para com aqueles que andam buscando a sua glória. E Jesus está dando um tempo, Jesus está saindo e Jesus vai para as partes de Tiro e de Sidom. E Jesus tenta se ocultar, mas quando, meus irmãos, Jesus entrava em certo lugar, em certa cidade, meus irmãos, era impossível alguém não perceber a presença de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que logo depois que ele chama a Pedro, a Tiago e a João, e chama, meus irmãos queridos, a André, ele chama André, chama Pedro, depois ele vai um pouquinho mais adiante, encontra João e Tiago, os filhos de Zebedeu, consertando algumas redes. Jesus chama eles. Jesus, meus irmãos queridos, faz alguns milagres, e a Bíblia diz no versículo 24, capítulo 4, que a fama de Jesus se espalhou até mesmo pela Síria. Então, o bom perfume do nome precioso de Jesus, que a palavra de Deus nos mostra no livro de Cantares, dentro de uma visão futurística, a esposa, na verdade, dizendo que o nome do amado é como um unguento derramado, é suave. O nome de Jesus traz, meus irmãos queridos, alívio para a alma cansada. Então, quando Jesus, ele entra, meus irmãos, nessa cidade, ele encontra uma mulher. E quando ele encontra essa mulher está com uma necessidade terrível, uma necessidade muito grande. A sua filha está miseravelmente endemoniada. Eu poderia destacar muitas coisas que ela falou aqui, como: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podia destacar isso. Eu podia destacar que Jesus não respondeu nenhuma palavra para ela, no versículo 23, mas ele não respondeu nenhuma palavra. Eu poderia falar, meus irmãos, da intercessão. Alguns julgam como uma intercessão, mas outros, meus irmãos, julgam
como que os discípulos estivessem despachando aquela mulher quando eles dizem: despede-a que vem gritando atrás de nós. E as pessoas defendem que os discípulos queriam que Jesus fizesse um milagre na vida dela para que ela parasse de gritar, dizendo, quando Jesus responde dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero destacar com os irmãos aqui também que ela chegou em Jesus e o adorou, né? E eu estava observando hoje, estava lendo, que a Bíblia diz aqui, ó, e chegando ela adorou-o dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não proferiu palavra de adoração. Não. Mas o texto diz que ela o adorou, mas só que ela pediu socorro. Aleluia, Jesus. Verdade. Então é uma adoração emergencial. Então existe um segredo na adoração. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, tem um segredo para você alcançar a resposta: adorá-lo. Amém, Jesus. Porque quando ela chega, adora ele, ela diz: Senhor, socorre-me. Ela não profere nenhuma palavra de adoração. Porque a todo tempo que essa mulher chega a Cristo, ela chega clamando para Cristo. Ela chega pedindo o favor de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus fala para ela o seguinte: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É isso que eu quero destacar para os irmãos aqui. O reconhecimento que essa mulher tinha. O conhecimento que essa mulher possuía e que transmite a nós. Porque o retrato deste clamor, o retrato, meus irmãos, deste acontecimento que está escrito na palavra de Deus, retrata, revela a condição que nós estávamos antes da obra de Cristo ser consumada. E por que eu li 2 Samuel capítulo 9? Porque 2 Samuel capítulo 9 tem muitas tipificações ali de que Davi representa o Senhor Jesus. Por mais que tenha seus deslizes, Jesus era chamado de filho de Davi. Saul é considerado como o desobediente. Saul, né? Saul desobedeceu. Aleluia. Saul sacrificou e fez o que não era agradável a Deus. Então, Saul ele tem o retrato de um homem desobediente, que revela e tipifica e aponta para Adão. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Davi tinha uma aliança com o filho de Saul. O que mostra é que quando o homem caiu, Deus ele fez uma promessa com o homem, com a semente do homem. Adão caiu, mas Deus fez uma aliança com o homem. Então mostra Jesus fazendo uma aliança com o homem, a fim de cuidar dos homens através da sua grande promessa. E a Bíblia Sagrada mostra que Mefibosete é este beneficiado. E Mefibosete era um homem que tinha defeitos. Mas a Bíblia Sagrada mostra que ele foi colocado em Jerusalém para comer pão e comer na mesa do rei todos os dias da sua vida. O que eu quero tratar com os irmãos é que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos longe. E de Deus havia resistências para que nós fôssemos participantes dessas promessas. Paulo ele fala que a lei, o culto, as alianças, os pais pertencem a Israel. Quando Paulo começa a falar na sua carta aos Romanos, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo até mesmo defendendo Israel, dizendo que, se possível, ele se distanciaria, ele se separaria de Cristo para sofrer com Israel. Mas como ele foi chamado, como ele foi separado, ele tinha a obrigação
de seu apóstolo dos gentios e transmitir a verdade aos gentios, que somos nós, que recebemos a graça. A parede da separação foi derribada e hoje nós temos um livre acesso ao trono da graça de Deus, a fim de que possamos alcançar socorro oportuno na presença do Senhor nosso Deus. E Paulo, meus irmãos, discorrendo na carta aos Romanos, que é a carta mais profunda, meus irmãos, do Novo Testamento, a carta de Paulo, meus irmãos, aos Romanos é a mais profunda, porque trata desde o capítulo 1 até o capítulo 3 do pecado que está no homem e que o distancia de Deus. E o versículo chave do capítulo 1 ao capítulo 3 é o capítulo 3 e versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas versículo 24, Paulo diz: graças a Deus que nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Mas no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, o capítulo 11 revela a analogia que Paulo faz, falando da oliveira verdadeira e falando do zambujeiro bravo que foi enxertado na boa oliveira. A palavra de Deus diz que Israel rejeitou o seu Salvador, ou seja, os ramos naturais, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 2 do capítulo 1 do Evangelho de João diz assim: mas todos aqueles que o receberam, ele deu a eles o poder de serem feitos ou serem chamados filhos de Deus. E aí Paulo começa a falar para os irmãos: irmãos, nós somos, vocês são um zambujeiro bravo, que foram enxertados na boa oliveira. Então vocês não fiquem menosprezando aqueles que foram cortados, porque vocês foram enxertados. Então, ao invés de vocês se ensoberbecer, vocês temam, porque ele pode tirar vocês também da boa oliveira. Ou seja, Paulo estava dizendo: esse benefício era para Israel, mas esse benefício pela rejeição de Israel pela pessoa de Cristo abundou para convosco. Então é melhor vocês temer, porque senão vocês vão ser arrancados. E Paulo, entendendo, meus irmãos, a profundidade da eleição divina de Deus, meus irmãos, nos reconciliar com ele, Paulo, meus irmãos, dominado pela revelação, ele para um pouco o seu sermão através de uma carta e começa a cantar um hino de adoração, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como inescrutáveis são seus juízos e como insondáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e nós somos dele, estamos aqui, e você foi recuperado, enxertado na boa oliveira. Na boa oliveira. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia. Se você está longe desta mesa, a mesa da graça de Deus, se você precisa mais de Deus, se você precisa possuir uma fome espiritual pela presença de Deus novamente, se você esfriou, se você não está conseguindo buscar o Senhor, tem uma chamada de Deus e não consegue buscá-lo de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, e quer se aproximar mais de Cristo, eu quero chamar você aqui nessa noite para junto da presença deste Deus, porque a mesa está preparada. Quem quer mais de Deus, eu quero chamar aqui na frente. Aleluia. Nemandu Kabai. Aleluia.
Tebacom, Eleminante, Calavarabaraçai. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Deus. Ai, Jesus. Alamandara, Calavarachandaramata. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. A mesa está preparada nessa noite. Estou sentindo aqui, meus irmãos, línguas estranhas diferentes na minha boca. Eu quero chamar aqui quem não é batizado com o Espírito Santo. Aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo. Maravilhas agora sobre a igreja! Agora, Senhor! Derrama a cura divina agora! Derrama a cura divina agora! Derrama a cura divina agora! Seja curado agora! Seja curado agora! Seja curado agora! Receba a cura agora! A longas distâncias! Agora seja curado agora! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Alamanda calabara, xandarama calabara. Oh glória! Oh glória! Vai glorificando! 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 Aleluia! 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 Jesus já está curando! Jesus já está curando! Jesus